o Alberto Timo, né, que é doutorando, né, Alberto, aqui na pós-graduação do curso de Psicologia, na área de Psicanálise. Ele vai estar apresentando o trabalho Moções Assassinas em Íon, Desejo Assassino dos Pais. Temos também a Mariane de Paula, que escreveu, junto com o professor Fábio, um artigo que se chama Uma Família Não Tão Moderna, um estudo acerca do cuidado homoparental masculino. Ela é aluna do curso de Psicologia. Teremos também o Túlio, que trabalha, né, com considerações sobre a sexualidade desviante e sua relação com a paternidade. E as alunas Ana Luísa e Bárbara, que resolveram trabalhar sobre o tema do Rei Leão, sobre ser pai, Édipo e gênero, né? Vamos começar, então, a conversar com o Alberto, com o seu trabalho. Boa tarde, gente. Como a Dani falou, o título do trabalho é Moções Assassinas em Íon, o Desejo Assassino dos Pais. Bom, a minha primeira pergunta sobre o congresso, na verdade, a intenção é sobre a intenção do Fábio ao escolher o Íon. Por que Íon? Qual razão terá motivado a escolha dessa obra justamente em um congresso cujo tema é filiação, ou a paternidade? O tema dessa obra, a história de adoção de Íon por Chuto, o encontro de um órfão com um casal que queria ter filhos, conflitos existentes na ordem das filiações. Embora não seja a nossa intenção aqui definir qual o tema central dessa obra, é certo que ela é marcada por violência desde seu primeiro momento até a cena que imediatamente precede o seu desfecho. A história inicia-se a partir de um estupro. Uma mulher violentada, engravida de Íon, e logo em seguida ao parto, ela abandona o filho no mesmo lugar em que fora estuprada, para que esse filho morresse de fome ou fosse devorado por feras. Anos mais tarde, Creusa, crendo que Íon seria filho de uma relação extraconjugal do marido, suspeita que este teria vindo para roubar seu lugar, um bastardo usurpador do trono, que por direito pertencia à sua estirpe. Por esse motivo, ela tenta matá-lo novamente, agora por meio de envenenamento. Íon descobre o plano e, mais uma vez, escapa às intenções homicidas da mãe, procurando vingar-se. Antes que Íon consiga realizar sua vingança, os dois descobrem o vínculo sanguíneo que os une e tudo se resolve. Todas as ofensas são esquecidas e a família pode viver feliz. Essa é a história do estabelecimento de uma família a partir de violentas suspeitas, acusações e intenções assassinas. Mas o que uma história cravada de desejos mortíferos e tentativas de assassinato poderia nos contar sobre o tema de nosso congresso? O que uma história como essa conta sobre filiação, sobre paternidade ou sobre maternidade? Bom, como eu fiz a propaganda ontem, né? Um dos maiores enigmas da existência humana reside no fato de que um ser humano é concebido, desenvolve-se e até determinado estágio e brota do interior do corpo de outro ser humano. A gravidez, mesmo quando planejada, reserva à gestante e àqueles envolvidos no processo experiências que estão muito além do que qualquer tentativa de representação humana pode traduzir. A tentativa romântica do discurso social de traduzir esse momento mágico como algo maravilhoso que uma mulher experimenta deixa de fora da definição toda uma série de sensações e momentos que variam dentro de um amplo espectro, que vai do leve estranhamento de conceber a ideia de que existe um outro ser humano no interior do próprio corpo, até noções muito mais inquietantes, para não dizer disruptivas, de que algo no interior do próprio corpo, um parasita, um alienígena, transfigura aquele corpo e modifica toda a capacidade de realizar tarefas comuns. Estamos falando aqui sobre aspectos motores de um corpo que vai ficando cada vez mais limitado, desequilibrado, desconfortável, que sofre com a falta de ar sentida pelos pulmões comprimidos pela parede uterina, sobre o desconforto imposto pela drástica redução da capacidade de armazenamento da bexiga e toda uma série de alterações físicas que não permitem que se encontre uma posição em que esse corpo exista sem desconforto ou dor. Isso sem mencionar a intraduzível experiência de contato com esse bebê e sua cada vez mais presente existência, seus ciclos de sono e vigília, seus chutes, seus membros que podem ser sentidos, até certa medida,
tocados através das paredes abdominais dessa mulher. Talvez não seja possível alcançar nenhuma espécie de explicação razoável para a sensação de que o pé de uma outra pessoa aloja-se desconfortavelmente abaixo de suas costelas. A capacidade de trabalhar e envolver-se nas atividades cotidianas sofre rápido declínio. Em um espaço de 6 meses, depois das 12 semanas iniciais, correr torna-se algo perigoso. Levantar-se passa a ser uma tarefa difícil, e vários aspectos da vida tomam uma tonalidade impensável há tão pouco tempo atrás. As alterações hormonais contribuem para variações de humor e de percepção sensorial somente alcançadas em psicopatologias ou através do uso de coquetéis de psicotrópicos. O pai que acompanha de perto essa evolução, se acompanha, por mais próximo que consiga se manter, por mais que o casal se esforce para dividir as tarefas e para que esse seja um momento de parceria, não chega nem perto de experimentar as alterações anatomofisiológicas e as experiências vividas pela gestante. Inevitavelmente excluído que está daquele corpo habitado pelo filho, que também é seu, mas que possui tão menos que ela. A relação entre o casal não permanece de maneira nenhuma imune às novidades trazidas pela condição inédita que o desenvolvimento desse feto instaura. A intimidade, desde a conversa banal sobre a vida diária até a relação sexual propriamente dita, é irremediavelmente invadida pelo tema. É muito comum que as relações sexuais, em algum momento da gestação, sejam interrompidas e, juntamente com isso, os homens ainda experimentam maior exclusão. Quanto à vida psíquica, entre as muitas tarefas que o psiquismo se vê confrontado, uma profunda mudança no índice de identidade se avizinha, a saber, mulher tornar-se-á mãe e mulher, o outro, homem e pai. Essa não é a alteração de um cadastro em um pedaço de papel timbrado. É uma alteração do ponto de vista existencial sobre aquilo que nos define. Seu caráter permanente, eterno, é um entre tantos outros aspectos que precisam ser metabolizados por um psiquismo que recebe injunções com níveis de excitação muito além daquelas que está apto a lidar. O nascimento, essa experiência inefável, na mesma medida em que parece produto de uma feitiçaria macabra, a irrupção de um ser humano do interior de um outro não é violenta somente pela dor experimentada, em qualquer tipo de parto escolhido, mas também por seu caráter de algo que escapa à capacidade de compreensão humana. O atendimento clínico de mulheres grávidas em análise, seu acompanhamento sistemático ao longo da gravidez e durante os primeiros tempos do nascimento e dos cuidados com o bebê, obriga-nos a considerar a força de cargas afetivas como angústia, medo, ansiedade e ódio, sucedendo amalgamadas às sensações de prazer em tal nível de visceralidade que poucas vezes podemos observar no decorrer da vida das mesmas mulheres. As consequências resultantes dessas cargas afetivas, dessa ação da sexualidade em seu caráter mais demoníaco, incidindo cotidianamente no corpo e no psiquismo das mulheres grávidas, são sempre imprevisíveis. Mas, embora não haja traçado delineado para o destino dessa obstinada irrupção pulsional, nós podemos testemunhar que as fantasias, sonhos e outras produções psíquicas idiosincráticas, às quais temos acesso a partir da escuta dos relatos de algumas dessas mulheres grávidas, impõem à nossa compreensão que aquilo que marca o ambiente que precede o nascimento de um sujeito psíquico e o recebe, ambiente enquanto vida psíquica da cuidadora primária, é, via de regra, a enorme distância entre condição ideal e afeto irrestrito, amor infinito, que socialmente se espera de uma mãe e as condições reais que essa mulher pode oferecer para o desenvolvimento psíquico do nascituro. Eu estou usando aqui cuidadora primária, porque absolutamente, na maioria dos casos de nossa sociedade, é uma mulher que cuida de um bebê. Resta-nos militar contra isso, trabalhar, como nós estamos fazendo agora, para que os homens participem cada vez mais desse processo, mas estou partindo dessa constatação. Resta-nos reconhecer nossa inapetência descritiva, a carência de nossos esquemas de compreensão diante do poder perturbador da incidência desse aspecto da sexualidade para a existência humana, a saber, o assustador enigma que envolve o fato de um ser humano brotar do interior de um outro. É importante frisar que a incidência nos adultos de aspectos disruptivos que precedem o nascimento da criança e que permanecem produzindo seus efeitos posteriormente não ocorre em um lugar paralelo ao ambiente no qual os cuidados com o bebê será realizado, mas são, enquanto aspectos sexuais, a matéria que constitui esse ambiente. A vida dessas pessoas que produziram o bebê
estará inarredavelmente alterada. E se a gravidez já se apresenta como um momento de dificuldades ímpares, os cuidados com o nascituro não perdem em nada em nível de exigência de trabalho e complexidade das tarefas. Cuidar de um ser completamente desamparado, em desajuda total, é estar diante de uma das tarefas mais difíceis que a vida humana pode nos impor. Transformar um organismo biológico com seu aparato vivo em um ser humano, inserido na cultura, capaz de construir sólidos laços afetivos e, quem sabe, 20 ou 30 anos após o início da tarefa, possa existir de forma quase independente. É ainda importante destacar, quanto à natureza dessa tarefa, que ela é realizada em tempo integral, durante todas as horas de todos os dias, durante as madrugadas e as manhãs, ou seja, não há tempo possível para deixar de ser pai ou mãe. E essa tarefa é ainda mais intensa nos primeiros anos do infante do que em qualquer outro momento da vida. Mesmo assim, não é raro que escutemos o par parental descrever a partir da relação com a criança. É uma relação marcada por um amor sem precedentes. A experiência de um afeto de intensidade tal que não seria superado por nenhum outro, por nenhuma outra pessoa, nem nada nesse mundo. Embora tenhamos gasto um tempo considerável de nossa apresentação tratando fenomenologicamente do fato, isso não nos impede de procurar uma compreensão do ponto de vista da psicanálise do que acontece ali. Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud considera, abre aspas, é bem provável que nada de considerável importância ocorra no interior de um organismo sem contribuir com algum componente para a excitação sexual. Fecha aspas. Isso é, tudo o que nos ocorre no interior de nosso corpo, tudo o que altera a configuração de nossas vidas, convoca em nós aspectos da sexualidade, da excitação sexual. O adulto é um desconhecedor por excelência de sua sexualidade. Em contato com a criança, ele é solicitado por todos os aspectos da sexualidade infantil, inclusive em suas nuances mais sadomasoquistas e perversas. Toda uma cadeia não linear de perturbações ocorre no campo da sexualidade inconsciente. Uma série de conteúdos infantis são reativados no adulto por ocasião da gravidez, nascimento e cuidados com o bebê. Conteúdos esses que irrompem, exigindo do psiquismo satisfação. O psiquismo, já sobrecarregado, precisa encontrar destino para essas excitações do campo pulsional. Está montado o palco para a exacerbação de sintomas existentes e para o surgimento, inclusive, de novos sintomas. Toda a estrangeiriedade dos elementos inconscientes é suscitada por essas cargas de excitação. Não é de se espantar, então, a existência ou surgimento de fantasias e desejos, intenções destrutivas com relação a esse bebê que, de um jeito ou de outro, é a causa desse problema. Insistimos que é pelo menos dupla a raiz dessas moções agressivas, a saber, o desejo de aniquilação dessa presença que é geradora de tantos distúrbios, por um lado, e, por outro, as moções desagregadoras, sádicas e masoquistas presentes no inconsciente do adulto e direcionadas ao bebê passivo e invadido, com o qual esses adultos se identificam quando deles se ocupam em seus cuidados. Mas o que é isso? O que é que eu estou falando aqui que isso tem a ver com o tema desse congresso? Qual a relação que pretendemos estabelecer entre essa obra de Eurípides e o que descrevemos como parte do conjunto de vivências do par parental por ocasião do nascimento de seu filho? Eu vou retomar a descrição que eu fiz do Ion no início da apresentação. O final feliz da obra não nos faz esquecer os planos e as tentativas de assassinato que compõem boa parte da sua substância. Agora, podemos talvez compreender porque uma obra sobre filiação, sobre adoção, sobre maternidade e paternidade é tão povoada de violência e emoções assassinas. Tanto as observações no campo da fenomenologia do acompanhamento do par parental, por ocasião da gravidez, dos cuidados com a criança, quanto as observações mais propriamente psicanalíticas do ponto de vista das manifestações do inconsciente, apontam para uma faceta menos enfatizada do complexo edípico, o ódio e o desejo assassino dos pais pela criança. O próprio mito de Édipo inicia-se com o atentado dos pais contra o bebê, que mais tarde tornar-se-á esposo de Jocasta e algoz de Laios. Insistimos nisso. O mito de Édipo tem início nas moções assassinas que partem dos pais. Não precisamos nem mesmo citar o casal Nardoni para encontrar exemplos de atuação dessas cargas de ódio e do desejo assassino dos pais. Um evento muito mais comum que o filicídio é a síndrome do bebê sacudido.
Diante do choro persistente e desamparado dos bebês, principalmente no período entre a 6ª semana de nascimento e o 4º mês de vida, pais, mães e padrastos, nessa ordem, sacodem vigorosamente seus bebês, podendo ocasionar várias lesões ou danos cerebrais que caracterizam a síndrome. De acordo com a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, abre aspas, a criança pequena chora em média de 2 a 3 horas por dia e 20 a 30% das crianças excedem substancialmente esse tempo. Fica evidente que o choro, como expressão da obstinada e perseverante demanda do bebê, funciona como uma espécie de gatilho para as moções pulsionais agressivas, já presentes nos cuidadores que chacoalham como tentativa de calar tanto o bebê quanto a expressão interna de afetos agregadores e disruptivos. Aprendemos com Jean Laplanche a considerar a função do inconsciente a partir de elementos fragmentados e fragmentadores de origem autoritária, que, uma vez internalizados, atacam desde dentro. Restos de partes segregadas no outro que invadem e, como restos não traduzidos dessa invasão, passam a constituir os objetos-fonte da pulsão. Partindo dessa teoria, consideramos o Édipo como uma tradução ofertada pela cultura que tem o potencial de produzir parcialmente uma tradução daquilo que vem do outro. Estamos enfatizando justamente que o que vem do outro são cargas afetivas que caminham na direção da ternura, mas também na direção do aniquilamento. O desejo assassino de Édipo é um tipo de reflexo do desejo assassino dos pais. É importantíssimo que atentemos para isso. Precisamos criar espaço em nossos consultórios para ouvir esse escândalo. A gestante, por mais que ame seu filho e esse momento mágico, também experimenta desejos muito mais obscenos e trágicos com relação a ele. Abrir espaço para essa escuta é contribuir para que essas cargas se transformem mais em palavras e imagens construídas no setting analítico e menos em sintomas e atos. Como no mito de Ion, o ideal é que as histórias reais terminem com um final feliz, com o perdão aos envolvidos e a configuração de uma família a partir do reconhecimento da filiação e de um pacto de esquecimento de todas as tentativas e desejos de assassinato anteriores. Mas não podemos, por isso, nos esquecer que o amor surge, inclusive, como formação reativa às cargas de ódio e agressividade sadomasoquistas que fizeram parte da fundação dessa relação desde seu princípio. Bom, boa tarde a todos e a todas. Não? Tá? Ok? Bom, boa tarde. Então, novamente, boa tarde a todos e a todas. Como a professora Daniele já falou... Não. Hã? Será que esse aqui? Não, obrigada, Alberto. E agora, gente? Agora foi. Bom, então, conforme eu estava falando, meu trabalho, como a professora Daniele já disse, é intitulado Uma Família Não Tão Moderna, um estudo acerca do cuidado homoparental masculino. E esse trabalho foi fruto da pesquisa que eu fiz nos 2 últimos semestres com o professor Fábio. Bom, então vamos lá. A sociedade da qual fazemos parte impõe um certo binarismo nas funções de cuidado, função que é imprescindível para a estrutura familiar funcionar de maneira saudável. A parte mais afetuosa do cuidado é percebida como sendo uma característica essencialmente feminina, já aquela parcela, referente à moralidade, é vista como algo oriundo de uma figura masculina. Essa polarização das tarefas que são esperadas de um cuidador ou cuidadora é muito limitada e empobrecedora se pensarmos nas contribuições da psicanálise para entender a formação da subjetividade. Entretanto, muitas vezes, a própria teoria psicanalítica se torna cúmplice desse cenário, uma vez que seu arcabouço teórico pode oferecer subsídios para esse tipo de interpretação. O presente trabalho é uma tentativa de confrontar esse cenário, abrindo espaço para novas discussões em psicanálise sobre outros tipos de arranjos familiares possíveis, que, por sua vez, não são nada novos. Optamos aqui em fazer um recorte nesse contexto e trabalhar com a homoparentalidade masculina. Para ilustrar esse estudo, recorreremos a 2 episódios da série Modern Family, que é uma série que foi produzida em 2009 pelo canal televisivo ABC.
Bom, a noção de família, de que a família é uma organização composta por um marido, sua esposa e seus eventuais filhos ou filhas, e que sempre foi assim, é uma ideia amplamente difundida há algum tempo. Não é à toa, já faz algum tempo que ouvimos falar em novos tipos de configuração familiar. Porém, estudos comprovam que nem sempre houve um modelo fixo de organização parental. Uma pesquisa recente apontou que, no passado, na sociedade nômade de caçadores e coletores, além de não haver um sentimento de família, tal como temos hoje, também não existia atribuição de funções de gênero, pois, nesse período, havia igualdade entre homens e mulheres. Esse estudo corrobora para a desconstrução de um discurso naturalizante das relações familiares, assim como para demonstrar que nem sempre a família foi fundada a partir do relacionamento entre pessoas de sexo oposto. Esse foi um arranjo que sobressaiu dentre os vários outros tipos de arranjos existentes. Todavia, mesmo que as múltiplas organizações familiares existentes não sejam algo recente, estudos sobre a temática dentro da psicanálise ainda são necessários devido a certos questionamentos acerca da legitimidade dessas instituições. Questionamento que o próprio escopo teórico produzido pela teoria psicanalítica ajuda, mesmo que indiretamente, a fundamentar. Pode-se dizer, apoiando-se na psicanálise, que todas as tentativas que surgem na sociedade com o intuito de desmerecer outras formações parentais, que não aquelas constituídas de uma maneira binária, seriam uma tentativa de recalcamento de um arranjo pulsional, que, se emergisse a consciência, geraria ferimentos nessa integridade narcísica. Pois, de que outra maneira conseguiríamos entender a forma com que essas outras modalidades de família, que sempre existiram, mas que agora são denominadas de novidade, foram ignoradas durante todo esse tempo? Parece, assim, que lutar para que haja apenas um tipo de família reconhecida é tentar combater não apenas algo existente no mundo externo, mas sim aquilo que habita dentro de si mesmo. Laplanche, em 1988, ele traz à tona uma discussão acerca das noções de diversidade e de diferença. Para o psicanalista, a diferença sempre estaria vinculada a uma polarização restrita a dois elementos. Por exemplo, homem e mulher, preto e branco. A diversidade, por sua vez, abarcaria N possibilidades. Os pares de oposto determinam que conhecer um dos polos implica em conhecer o outro. Alto e não alto, ou seja, baixo. Dentro e não dentro, ou seja, fora, por exemplo. No campo da diversidade, entretanto, conhecer um dos elementos não implica em reconhecer outros. A família heteronormativa não implica em fazer surgir uma não-família, quais sejam todas as outras possibilidades diversas de arranjos amorosos e de convivência. A família seria uma tentativa de organização da nossa pulsão diante das inúmeras possibilidades. Seria uma tentativa de organização da nossa pulsão diante das inúmeras possibilidades de satisfação existentes. Pensando no tema do nosso trabalho, essa negação de uma gama de opções de configuração familiar seria também uma tentativa de organização e defesa frente a um evento que ameaça a plenitude do eu. Bom, então, começando agora, entrando na série Modern Family, no primeiro episódio da série, o casal Cameron e Mitchell, eles voltam de uma viagem ao Vietnã, país onde adotaram Lily em segredo. O motivo de não contarem sobre a adoção a seus familiares é que Mitchell acredita que haverá julgamento por parte desses, principalmente por parte de seu pai. Cameron convida, então, a família do parceiro para um jantar surpresa, onde eles apresentariam a menina à família. Mitchell informa aos seus familiares que ele e o namorado estão prontos para se tornarem pais. E, conforme havia previsto, a família se demonstra contrária à ideia até o momento em que Lily, a garotinha, é apresentada à família. A princípio, o questionamento da família era se dois homens conseguiriam cuidar de uma criança. Se nos basearmos na maioria das publicações, perceberemos que o medo da família encontrará um respaldo na teoria, pois a maior parte dos atributos de cuidado está nela fortemente atrelada às mulheres. A figura do pai na psicanálise aparece geralmente vinculada ao temor, ao castigo e também à moralidade, que quase nunca aparece como uma expressão de cuidado, mas como algo invasivo e castrador. Freud, 1912, no texto Totem e Tabu,
ele chega a propor que a identificação com o pai se dá por via filogenética e atribui ao pai primevo características violentas. O autor chega a afirmar, por exemplo, abre aspas, quando o paranoico designa alguém de suas relações como seu perseguidor, coloca-o assim ao lado do pai, situa-o numa posição que lhe permite fazê-lo responsável por tudo o que percebe como sua desgraça. Fecha aspas. O pai aparece dessa forma na perspectiva freudiana como um sujeito tão amedrontador que dificilmente ele sozinho seria capaz de cuidar de uma criança. Além desse exemplo, cabe relembrar que, em seus primeiros escritos sobre a histeria, os pais chegaram para Freud até mesmo a assumir uma posição de sujeito perverso. O psicanalista veio a questionar esse paradigma posteriormente, ao indagar que não era lógico existirem tantos pais perversos assim. Todavia, mesmo que a figura paterna não fosse mais comumente vinculada a alguém de estrutura perversa, certas características sádicas, violentas e repressivas continuam a ser associadas ao pai, que geralmente aparecia como aquele sujeito do qual o filho desejava se livrar. Assim, é comum se deparar com textos freudianos que, como o Totem Tabu, abordam o desejo de morte ou lesão do pai. Em O Homem dos Ratos, que é um texto de 1909, o psicanalista associa um estado de imenso adoecimento de seu paciente ao ódio inconsciente que esse nutria em relação ao pai. Freud aponta, abre aspas, ele ainda acrescenta que sua enfermidade, ele, o paciente, piorou muito desde a morte do pai, e dou-lhe razão, na medida em que reconheço no luto pelo pai a principal fonte da intensidade da doença. Nesse caso clínico, assim como em outros relatados pelo psicanalista, o adoecimento é fruto de um estado de culpa em relação ao desejo de fazer mal ao pai. De volta ao seriado, outro episódio que deve ser comentado é um que aborda a comemoração do Dia das Mães. Dos pais de Lily, Cameron é o que permanece mais tempo com a menina, e no Dia das Mães, Mitchell, assim como outros conhecidos, resolvem dar a ele mimos e felicitações. Obviamente, Cameron se sente irritado com a situação, pois ele não é e nem representa a mãe da menina, ele é seu outro pai. Esse episódio não é o primeiro em que alguém iguala Cameron a uma mulher. Acreditamos que isso seja decorrente do fato de ele possuir uma série de características que socialmente são atribuídas às mulheres, tal como sensibilidade, gosto por música, dança, moda e culinária. O interessante é que Cameron apresenta ao mesmo tempo outras atribuições que são culturalmente consideradas masculinas, como ser excelente nos esportes, um bom atirador e ter muito talento para a construção civil. Esse fato demonstra como a percepção de atribuições de gênero é uma construção que vai sendo performatizada e reforçada ao longo da vida. Um questionamento importante acerca desse episódio é o porquê o fato de um pai dedicar uma grande parcela de seu tempo cuidando de sua filha faz com que ele seja equiparado a uma mãe. Se pensarmos nos estudos sobre gênero e nas teorias sexuais infantis, encontraremos possíveis respostas para esse questionamento. Há uma tendência social de polarizar certas características humanas, elencando-as no que podemos denominar de atribuições masculinas e atribuições femininas, ambas entre aspas. Essa tendência opera de maneira pró-recalcamento e vai sendo transmitida através do contato com alteridades, não sendo, portanto, algo natural. De acordo com Reis e Maia, 2009, a sociedade em que vivemos reforça um processo de educação sexista, seja por meio da religião, da família, da escola ou da mídia, e tendemos a designar certas atribuições como naturais. Além disso, as autoras afirmam que, abre aspas, os atributos biológicos são significativos na construção da identidade de gênero da pessoa. Contudo, o processo educativo e a aprendizagem são os principais fatores na obtenção do papel tido como adequado ao sexo. Adequado também ela coloca entre aspas. Não. Dessa forma, aprendemos a encenar esses papéis de gênero desde a mais tenra infância. Os próprios brinquedos que são ofertados às crianças mostram como isso é algo aprendido. Em suma, a psicanálise, assim como a sociologia e a antropologia, possuem um arcabouço teórico rico para se pensar nessas diversas formas de ligação com figuras de alteridade. Entretanto, o que percebemos é que, muitas vezes, o material produzido dentro da teoria psicanalítica contribui justamente para o oposto, cristalizando, mesmo que inconscientemente,
em nossa cultura e no imaginário popular algumas formas de preconceito. A noção de função, tão cara à psicanálise, é um exemplo disso. Quando afirmamos que um homem está exercendo uma função materna, estamos reforçando a ideia de que aquelas características que ele apresenta são características de mãe, que, por sua vez, é uma mulher. Logo, estamos afirmando que certos atributos de personalidade, como capacidade de transmissão do afeto, cuidado ou a empatia para com o bebê, são consequências do gênero e não do desejo dos sujeitos. Esse tipo de conceituação pode legitimar uma visão sexista da sociedade. Sobre isso, Belo, Reda e Fidelis apontam que, abre aspas, ao invés de desconstruir ideologias que organizam e legitimam determinados jogos de poder, teorias podem reforçar os efeitos de dominação que tais discursos produzem. Fecha aspas. Dessa forma, é de extrema importância fomentar a discussão sobre essa temática dentro da psicanálise. Assim, ao trabalharmos com os personagens do seriado, não consideramos que esses, em algum momento, estivessem exercendo uma função de maternagem em relação à filha. Tanto Cameron quanto Mitchell são pais de Lily, e, ao criar a menina, ambos estão exercendo uma função de cuidadores suficientemente bons, para a gente utilizar um termo winnicottiano. Tendemos a criar uma dicotomia em relação a certas atribuições, conferindo aquelas ligadas à sensibilidade e empatia às mulheres e aquelas que dizem respeito à firmeza, ao castigo e à moralidade aos homens. Esse fato é decorrente de anos de aprendizagem social que nos induzem a acreditar que essas características são naturais, ao invés de ensinadas e reforçadas. Assim, nas relações familiares, é esperado que o pai se comporte de uma maneira e a mãe de outra. Porém, quando esbarramos em novas configurações familiares que não correspondem a uma forma nuclear, inclinamos a encaixar os componentes dessa família em locais que correspondem às nossas expectativas. Essa dicotomia nos impede de assimilar para que alguém cuidar suficientemente bem de uma criança, é necessário que esse indivíduo possua ambas as características, que são manejo, preocupação, apoio, firmeza, dureza, razão e empatia. Obrigada. Dá para ouvir? Não. Pessoal. Bom, eu vou fazer a exposição do meu trabalho, mas, assim, pelo fato de ter ficado um pouco grande e eu ainda não ter conseguido fechar uma hipótese que conseguisse sustentar, do ponto de vista teórico, eu quero fazer uma exposição que eu conseguisse passar por todos os, pelo menos de forma sucinta, todos os elementos que eu achei importante na construção do trabalho. Assim. Então, pelo fato do tamanho ter sido grande, possivelmente eu posso avançar sem saber um pouco o tempo, aí, mas eu vou tentar ser sucinto. O meu trabalho ele teve uma perspectiva muito crítica, principalmente das noções do revestimento ideológico que as tradições psicanalíticas elas carregavam, principalmente no que diz respeito ao patriarcado e às ideologias heterossexistas dentro das tradições hegemônicas, dentro da psicanálise, que, de alguma forma, atrelavam o cuidado às sexualidades desviantes. Quer dizer, o cuidado, para a grande maioria das vertentes da psicanálise, ele é patogênico. Ele é capaz de gerar patologias. Ou seja, de alguma forma, a transexualidade, a homossexualidade, que são vistas, do ponto de vista da psicanálise, muitas delas, como ainda uma patologia, o que o meu trabalho procurou fazer foi justamente desmistificar esses elementos dentro dessa perspectiva, dentro dessa associação apressada que existia entre o cuidado e as sexualidades desviantes.
partindo desse princípio, assim, esse foi exatamente o título do meu trabalho, que eu coloquei como Considerações sobre as sexualidades desviantes em sua relação com a paternidade. E, num primeiro momento, se o trabalho tem uma perspectiva crítica, podia suscitar um tipo de pergunta que é assim, se você está partindo de uma perspectiva de crítica, por que você está usando um termo que ainda conserva um elemento estigmatizado, né, que é a noção de desvio? Eu quero exatamente colocar aqui que eu conservei essa noção foi por um elemento que me pareceu muito próprio da noção de pulsional dentro da psicanálise. Para isso, eu quis, no meu artigo, eu usei, na epígrafe do artigo, uma passagem do Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, que eu achei que foi uma imagem muito característica assim, do pulsional. Assim, eu achei que o Erasmo, assim, quando coloca como narrador personagem a loucura para falar, quando ela vai se definir, eu acho que, de alguma forma, o que ela colocou, enquanto representação de si mesma, a loucura, estava muito parecido com a imagem do pulsional. Eu vou ler aqui a passagem que ele coloca, que é assim: não espereis de mim definição nem divisão de mestre de retórica. Nada seria mais despropositado. Definir-me seria dar-me limites, e minha força não conhece nenhum. Dividir-me seria distinguir os diferentes cultos que me prestam, e sou adorada por igual em toda a terra. Além do mais, por que queres vos dar, por uma definição, uma cópia ideal de mim mesma, que não seria mais que minha sombra, se tendes diante dos olhos o original? Eu acho que... Eu acho que, no Elogio da Loucura, quem fala é a loucura, né? Quem fala é a deusa Mória, que o Erasmo coloca como a deusa aí. E, justamente, no Elogio da Loucura que ele faz um elogio, justamente, da presença desse elemento de insanidade, de loucura, na maioria das circunstâncias que nos atravessam, que nos constituem. Ele fala que, na época, a loucura era considerada como um elemento distante, que estava muito distanciado da sobriedade, da razão. E, muito pelo contrário, o que o Erasmo vai falar é que, nas circunstâncias mais ordinárias, nas mais sublimes, nas mais vis, a loucura está sempre presente. E é a partir dela que o Erasmo vai conceber o ser humano, assim, é a partir da noção de loucura para ele. Então, para Erasmo, a gente pode entender que a loucura é o que mobiliza o ser humano. E eu achei a analogia muito própria do pulsional, porque, em Freud, em alguma medida, é o pulsional que nos impulsiona também, como a própria palavra sugere, né? Então, eu quis conservar essa noção de desvio justamente pelo fato de o desvio, apesar da apropriação que ele recebeu no domínio científico, que foi uma apropriação que recebeu um estigma, ela conserva uma noção muito própria, que é essa noção de perversão, assim, que o pulsional coloca, né, sobre o instinto. A noção de que o pulsional ele coloniza o instinto, para usar o termo do Fábio, assim, que, muito antes de animais naturais e determinados pelo instinto, somos seres dominados pelas pulsões. E é a partir da pulsão que a gente pode pensar a partir na sexualidade infantil, que é perversa e polimórfica. Eu acho que é a partir dela que a gente pode entender a variedade de expressões do sexual, né? A variedade de expressões das sexualidades que a gente tem, a variedade, se você pensar nas perversões em geral. Eu acho que é a partir dessa modalidade que a gente pode conceber o que a gente entende aí pelo pulsional, né? Esse potencial plástico que o pulsional ele ganha na obra do Freud. Assim, eu acho que ele é interessante, ele tem que ser conservado, assim. Então, o que a psicanálise fez ao longo do tempo, eu acho, pelo menos assim, na minha forma de ver, pelo pouco tempo que eu estudo,
A psicanálise, assim, eu acho que o que ela fez, em grande parte das vertentes, foi obstinada, às vezes, pela herança que recebeu da medicina e da psiquiatria. Ela ficou muito focada em, às vezes, critérios diagnósticos que, no meu modo de ver, eles aprisionam o fluxo libidinal do indivíduo e é incapaz, às vezes, de captar as nuances pulsionais que constituem. O diagnóstico, propriamente, ele fecha, né, uma interpretação, ao invés de abrir. Então, se a gente partir do pressuposto de que a verdade da psicanálise ela não pode sobrepujar a verdade do indivíduo, eu acho que é muito complicado, às vezes, a gente tentar compreender o psiquismo sempre a partir de diagnósticos apressados, de enquadres e de interpretações fechadas que insistem em, de alguma forma, fechar a compreensão. Então, eu acho que, se a psicanálise ela é uma ciência do particular, eu acho que é muito complicado a maioria das análises que eu estou dizendo, das compreensões, dos saberes que são produzidos sobre o inconsciente, eles incorrerem a um tipo de indutivismo muito imediato. Quer dizer, um indutivismo que sempre fala, a partir de casos singulares, a partir de interpretações muito específicas, a gente colocar diagnósticos universais. Isso é o que eu quero mostrar aqui, é o que acontece na maioria das interpretações das sexualidades desviantes. Eu acho que, nesse sentido, vale colocar aqui que a psicanálise, pelo menos no meu modo de ver, ela é uma ferramenta. Como o professor Fernando falou ontem, a psicanálise não pode ser uma hermenêutica, né? A psicanálise ela não pode ser um domínio sobre o qual a gente recorre para contrair interpretações canônicas, para, a partir disso, impor sobre os nossos casos singulares, sobre a clínica. A gente não recorre, eu acho que, de alguma forma, a teoria ela tem que respaldar, mas eu acho que a singularidade do caso ela deve suplantar, de alguma forma, a teoria, de maneira que novos casos sempre exigem novas interpretações, eu acho. E, da mesma forma, o professor bem disse também, a psicanálise não é uma ideologia. Então, ela não pode fornecer imagens que visam fazer com que a gente compreenda a realidade de maneira a sustentar relações de exploração e dominação. A psicanálise ela não pode dizer o que é certo e o que é errado. Isso não cabe à psicanálise, pelo menos até onde eu compreendo assim. Haja visto que não é um discurso ideológico, ou pelo menos não poderia ser. Então, nesse sentido, eu acho que as homoparentalidades hoje elas têm questionado grande parte dos saberes mais sacralizados da psicanálise, mais tradicionais, pelo visto de questionar, em via de regra, as teses mais básicas da psicanálise, principalmente as das relações triangulares, que constituíram, por definição, o sujeito, né, a partir do complexo de Édipo. Então, se a gente pensar que a homoparentalidade convida, a todo instante, a psicanálise a revisar os pressupostos teóricos dela, eu acho que é importante constatar que a psicanálise, em grande medida, ela está padecendo de um anacronismo teórico, porque ela carrega, no cerne da teoria dela, uma noção de família que já foi ultrapassada, uma noção de família que está em declínio, que é a família heterossexual, a família nuclear, a família composta por um pai, uma mãe, um homem ou uma mulher, e um filho, uma filha. Então, eu acho que é complicado a gente se valer desses pressupostos que já estão pedindo revisão já faz um tempo, assim. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, se a gente pudesse colocar um método que avalia a pureza de uma família hoje, o método, a pedra de toque, né, da família hoje, seria
a capacidade procriativa da família, né? É o que define, por assim dizer, a família. E o que, num certo sentido, é o que a psicanálise tem feito de maneira problemática. Avaliar o conceito de família a partir da capacidade procriativa. A psicanálise herdando das concepções tradicionais de família, uma noção de família que, ao meu modo de ver, já carece de revisão já faz tempo, porque não corresponde, apesar de corresponder à maioria das famílias, não corresponde a todas elas, não consegue traduzir o diverso, não consegue abrigar o diverso dentro da teoria. E eu acho que isso se faz presente, se faz necessário, pelo fato de a psicanálise ela ter como domínio o sujeito, o singular. Então, nesse sentido, eu acho que é problemático ela carregar uma noção de família que fecha, por assim dizer, o fluxo, né? A capacidade da diversidade assim, de se expressar. Então, eu acho que o que a gente pode ver é que existem alas dentro da psicanálise que não concordam com a homoparentalidade. São opositores da homoparentalidade. Isso é problemático porque eles usam uma teoria, usam um arcabouço teórico que, a princípio, parece completamente científico, né, teórico, no sentido assim, de que fala de um domínio do saber, mas, a princípio, se a gente tiver um olhar mais detido, a gente vê que esse suposto conhecimento está enviesado, ele está velado por um tipo de véu que eu poderia chamar de um véu eclesiástico, né? Muitos psicanalistas, às vezes, quando são mobilizados a contrariar e a criticar a homoparentalidade,